Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar do Senhor. Pode alguém vasculhar meu passado ou tratar-me com ódio ou rancor? Pode alguém publicar meus pecados, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém perseguir-me com fúria, que eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos, mas não vai me afastar de meu Pai. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. E por isso eu não vou contigo. Palavra forte essa, né? Mas eu vou explicar melhor o que eu quis dizer com isso. Nessa devocional eu vou trazer o motivo pelo qual eu tô tão mudada. Porque tem pessoas que me conheceram quando eu era adolescente, né? E eu tinha uma cabeça bem diferente da que eu tenho hoje, de várias formas. E talvez você não entenda o que fez essa cabeça se transformar tanto pelo que é hoje. E
tentam fazer com que eu ande de volta com eles, como era antes. Eu posso até andar, mas aí vai partir de você também fazer uma decisão. Bom, vou começar com um pouquinho da minha história, de ordem pessoal, você entender como é que eu consegui entender melhor uns textos bíblicos que até eram pronunciados na igreja, né? Nas igrejas que eu fui, mas nunca parei para meditar neles ou para ligar eles com a história. Quando eu tinha uns 24 anos, né? Não, 24 não, mais do que isso. 28. Uns 28 anos, eu fui recrutada pela Emirates Airlines e fui morar em Dubai. E lá tinha uma igreja batista que eu ia, e aquela forma doutrinária, aqueles pensamentos, né, as coisas que haviam lá dentro, era do mesmo tipo, né, de uma forma mais internacional, né, porque tinham pessoas de várias nacionalidades lá, mas a doutrina era a mesma daquilo que eu conhecia no Brasil, né? Práticas da ceia do Senhor, que na verdade é outra coisa que eu vou mostrar biblicamente, as práticas de Natal, né? De aproveitar todas essas festas aí das culturas internacionais, né? Porque é uma coisa mundial, né? Viajou de fronteira para fronteira e uma nação fez cair nas igrejas de uma forma forte. E a igreja transformou aquilo numa forma que pode ser uma coisa boa, a gente pode usar isso para uma coisa boa, né? Então tinha muita coisa lá. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, festas de aniversário, o culto sendo no domingo, tá? Vou cair aí dentro disso aí. Eu não sou adventista, não vou à igreja nenhuma, infelizmente, mas eu conheci mais da história. Mas eu vou explicar quando que isso aconteceu. Então, quando eu saí de Dubai, eu voltei para o Brasil em 2011 e em 2012 eu conheci online um cidadão dinamarquês que queria uma esposa cristã, né, que seguisse a Jesus, né? Bonitão, já viu, né? Fui eu. Só que depois de uns 2 anos eu vi que não era nada daquilo. Eu não vi que ele servia realmente a Deus. Ele não gostava de ser generoso com ninguém, de ter coisas da Bíblia dentro de casa. Ele pegava na Bíblia, lia, mas não dizia nada para ele, né? No dia a dia era o dinheiro, é o futebol e aquilo ali, né? Todas as práticas que não tem nada a ver. Então eu sentia falta de Deus, sabe? Eu sentia, às vezes forçadamente ele me levava a alguma igreja pra gente visitar, mas só que lá ou era aquela forma que eu já conhecia, aquela doutrina, ou era algo um pouco mais pentecostal, que tem um rótulo do livro de Atos deformado, mas era aquilo ali e só aquilo ali, mais nada. A igreja do Estado é uma igreja corrupta, igreja de Roma ainda, tá? Então eu sentia muita falta de Deus, eu sentia falta do Espírito dele, eu sentia falta de crescer, né? Saber mais do que eu sabia. E aquele casamento não deixava. Aquele casamento não deixava, mas ele partiu dele, o divórcio, né? Ele falou a verdade porque se casou comigo e não deu mais. E
para mim foi um choque, mas aconteceu uma coisa boa nisso aí. Porque quando eu me separei dele, me divorciei dele, eu levei as crianças comigo, né? A gente teve 2 filhos, uma menina e um menino. E eles muito pequenininhos, mas eu me dedicava às crianças e me dedicava a começar a descobrir, me aproximar mais de Deus. E vinha perguntas na minha cabeça, sabe? Foi lá na Dinamarca, porque o Natal é chamado Jul, tá? É G-J-U-L. Eu queria saber por que Jul, o que tem a ver? Se Natal é sobre Jesus, então o que Jul tem a ver? Aí eu comecei a desenrolar o negócio. Eu fui pro lado histórico, de origens, tá? E como é que eu consegui saber como é que isso entrou nas igrejas. Aí certos textos bíblicos começaram a fazer mais sentido para mim. Então minha primeira descoberta foi o Natal, né? Depois eu comecei a ter curiosidade para saber mais coisas, né? Sobre o Dia das Mães, dos Pais, esse feriado da Páscoa, que não é a Páscoa verdadeira. Aí, quando eu fui estudar sobre a Páscoa, eu descobri também que aquela ceia do Senhor não é exatamente o que o texto está dando, mas eles fizeram uma coisa separada da Páscoa, entendeu? E servindo elementos contrários ao que deveria ser servido, né? Porque cada elemento representa alguma coisa, e aquele ali é o louvor. Deus não aceita nada falso, Ele não aceita nenhuma mentira no altar. E eu comecei a entender isso, e isso foi me separando mais. Eu quero ler primeiro Vamos começar aqui pelo... Hoje em dia eu sou sabática, mas não de rótulo assim. Eu entendo o que é o sábado, eu entendo o dia, eu entendo o que isso representa para Deus, tá? E que muitos líderes não vão sair disso, mas eu tô tentando aqui hoje mostrar uma coisa mais histórica, né? Eu não quero falar só disso não, porque tem muita coisa ainda para mostrar. Tá, tem uma coisa que Jesus falou que isso vale também para hoje, né? Realidade que eu vi acontecer. Em Mateus 15, de 8 a 16, diz assim: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tá, então, quando ele falou isso daqui, eu entendi mais que isso acontece em todas as gerações, né? Tem uma coisa que Jesus, quando eu estava começando a pesquisar sobre o sábado, porque eu também acreditava no que me falaram na igreja. É o domingo, né? Jesus ressuscitou no domingo, mas não é bem isso, não. Teve um texto aqui, eu estava orando para Deus me mostrar se aquilo era verdade ou era mentira. E esse texto aqui foi um dos textos que abriu os meus olhos. Depois é que eu fui para a história. Mateus 5, 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O que é cumprir? Ele fazer também, né? Ele não quer destruir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, isso quer dizer que ainda na nossa geração, tá? Nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus.
Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então aqui ele já está falando. Mas aí tem muita gente que fala assim, não, mas isso faz parte, o sábado é da lei de Moisés, é da lei de... Não, é da lei de Deus, né? Não estava nos 10 mandamentos? E tem um versículo, outro versículo que abriu meus olhos, que enfatizou mais ainda. Ainda tem Hebreus, então, também que fala, mas eu não botei Hebreus aqui não, tá? Hebreus 4. Apocalipse 14, 12 diz assim, aqui, olha só, Apocalipse é o final de tudo, né? É o selo, né? Aqui está a paciência dos santos. Quem são os santos? Aqueles, povo de Deus, né? Que estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Hoje eles pregam nas igrejas que não se deve mais seguir os mandamentos, que é a graça. Eles deturpam um texto que fala sobre a graça, salvação pela graça. Mas quando você vê uma coisa assim, você começa a entender, porque para você dizer que não é para seguir os mandamentos, você tem que discordar dos mandamentos. E os 10 mandamentos, 5 é porque você ama a Deus. E 5 é porque você ama o seu próximo. Então, tá ligado àquilo que Jesus falou, né? Pois, quais são os mandamentos hoje de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar seu próximo, né? Mas quando você vai para os 10, 5 você faz amando a Deus e 5 você faz amando o seu próximo. Mas eu quero que você veja algo pela perspectiva daquele que criou os 10 mandamentos falsos. Aí você vê aonde é que as igrejas estão hoje e por quê. Ok. Eu vou ler para você os 10 mandamentos da Igreja Católica, tá? Igreja Católica não é só uma igreja qualquer. Ela é um reino. Ela é uma voz no mundo que está coligada com uma profecia. E eu vou te levar lá nessa profecia. Porque quando eu comecei a descobrir muitas coisas, pesquisar muitas coisas, eu tive que entrar nesses textos. Aí eu consegui entender os textos pela primeira vez, tá? Então, os 10 mandamentos da Igreja Católica. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ok. 2. Não tomar o seu santo nome em vão. Ok. Mas eles já cortaram aí, tá? Eles já cortaram. Que não é bem isso, não. O do Êxodos eu vou ler para você também. 3. Guardar domingos e festas. Isso aqui, se a sua igreja está dentro, está seguindo os mandamentos de Roma. Não é os mandamentos, 10 mandamentos, é os mandamentos de Roma. Tá? Então, o domingo ele está coligado porque é uma coisa mais antiga do que Jesus. Tá? Domingo ele era o dia escolhido para adorar Deus do Sol. Ok? Se você vê aquela roda, tem uma roda gigante no chão do Vaticano, né? Com um obelisco no meio. Tudo ali é símbolo de Ra, Baal, né? Que são deuses do sol. Aquele símbolo atrás dos santos. Aquilo ali é um sol, tá? Então, tá adorando um Deus muito mais antigo que você pensa. Voltando lá. 4. O quarto mandamento era o sábado, né? Eles substituíram, eles botaram. Honrar pai e mãe. É um mandamento de Deus? É. Mas não nessa ordem. Não matarás, não pecar contra a castidade. Botaram aí o negócio deles. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. São os 10 deles, tá? Agora os 10 de Deus. Tá em Êxodos, né? Mas eu vou ler aquela parte. Por que o sábado não foi abolido?
tá? Que é a marca dele, é o dia dele, né? Ele escolheu isso aí. Êxodos 31, 14 a 18. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer a obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ao 7º dia descansou e restaurou-se. Ok. Aí eles falam assim, isso aqui era só para Israel. Entendeu? Mas nós não somos o Israel de Deus, né? Isso daqui está dentro do 4º mandamento, que é para todo homem, toda mulher. Então, ele sabe que o homem precisa de um descanso, como Jesus falou, né? Deus criou o sábado para o homem, né? Porque a gente precisa de descanso, mas tem que ser um dia que ele escolheu. Olha, a gente vive, o mundo não sabe disso, mas você, de repente, sabe que se você acorda todo dia e dorme todo dia e tudo que você faz tem que ser para alguma coisa no reino de Deus. Se não for, vai ser queimado. No dia dele vai ser queimado. Porque aquilo ali ou foi para sua vaidade, para sua glória, ou para coisas corruptíveis. Mas não foi para nada daquilo que ele ensinou nem determinou. Tá. Aí outra prova também, ainda sobre o sábado, tá? Foi o que saiu da boca da Igreja Católica. Tem várias declarações, deixa eu ver. Várias declarações sobre o sábado e sobre o domingo que a Igreja Católica fez. Tá, mas o mais forte tá nessa enciclopédia New York Putnam Sons, 1928. Ela tá em inglês. The church made a sacred day of Sunday. A igreja fez o dia sagrado do domingo. Largely because it was the weekly festival of the sun. Principalmente porque foi feito para o festival semanal do sol. For it was a definite Christian policy to take over the pagan festivals entered the people by tradition. Eles fizeram isso para que substituísse aquelas festas pagãs e pela tradição que o povo pudesse se integrar. Então, isso foi na época de Constantino, tá? And to give them a Christian significance. E começar a dar um significado para o povo cristão. Tá, isso aqui foi um. Mas tem um mais poderoso. Que ele fala mais... de uma forma mais selvagem. Isso aqui me mudou. Porque isso aqui é Roma, tá? Roma está na Bíblia como profecia. E Roma declarou isso aqui. Se Roma declarou isso aqui, você não pode estar aceitando nada que é de Roma. Sunday is our mark of authority. Domingo é a nossa marca de autoridade. The Catholic Church is above the Bible. A Igreja Católica está acima da Bíblia. And this transference of the Sabbath observance is a proof of the fact. E essa transferência do sábado, de observar o sábado, é a prova disso.
ok? Isso aqui está na enciclopédia Catholic Records, September 1, 1923. É uma enciclopédia católica de setembro, 1º de setembro de 1923. Se você fazer uma pesquisa aí, você vai achar isso aqui que foi falado. E tem várias outras declarações de papas falando sobre que essa... Agora, onde é que está isso na Bíblia? Que isso aqui ia acontecer. Eu vou te mostrar agora. Deixa eu fechar aqui uns. Ok. Profecia em Apocalipse 17 fala da queda da Babilônia e a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Eu vou ler a parte aqui que me chamou a atenção. Vou começar do versículo 1, sabe? Para não ficar uma salada. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os qual habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Prostituição para deuses, prostituição espiritual. É aquela que o homem corre atrás de outros deuses, tá? Sentada sobre muitas águas, muitos países, muitas nações, mas o texto mesmo vai falar isso. E levou-me em espírito em um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. E estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 7 chifres, e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então, taça que ela estava carregando, o que tinha dentro da taça? Infidelidade espiritual, tá? E na sua testa havia escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Grande título esse aí, né? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Olha aqui. Você sabe que a Babilônia, ela era uma cidade do Iraque, que ali era um reino só. E a Babilônia, ela era uma nação muito evoluída, né? Se a gente faz uns cálculos matemáticos, hoje em dia veio de lá, tá? Mas também veio muita coisa ruim. E aquela cidade, ela foi destruída antes de Jesus, ok? Antes de Jesus. Mas aí ela ainda está sendo mencionada aqui. E Jesus também. Embriagada dos santos. Quem foi que matou, né? Pessoas fiéis a Deus, né? Os apóstolos. Eu acabei apagando aqui uma página aqui muito importante. Desculpa. Deixa eu voltar lá. 17, essa aqui. Ela foi destruída mais ou menos em 500 e... não sei se é 542, 562 a.C., tá? Só a cidade, mas não a doutrina. Alguém pegou essa doutrina aí. Alguém pegou aqueles deuses, aquele conhecimento todo e fez renascer na nação. Nesse caso foi Roma, tá? Então Roma pegou essas coisas deles aí
né? E se tornou uma mulher. A mulher na Bíblia é considerado, entendido como uma igreja, entendeu? E essa daqui, no caso, ela era a grande prostituta. Mas aí o que eu quero dizer? A gente tem que descobrir se ela é realmente Roma, tá? E no texto também fala isso. Então, mas foi Roma que matou, teve uma matança lá, né? Daqueles que confessaram ser seguidores de Jesus, né? De verdade, igreja primitiva, tá? Então, tá embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Isso foi verdade historicamente? Sim. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, e qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças aí é outra marca também que eu vou te mostrar, que só pode ser Roma, não tem outro. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, e que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Aí eu fui pesquisar. A cidade de Roma, ela está assentada, ela foi construída, mais precisamente o Vaticano, né? Sobre 7 montanhas. E quais são essas 7 montanhas? Ok. Palatine, Capitoline, Aventine, Caelian, Esquiline, Quirinal e Viminal. Ela está... Porque o Vaticano, hoje ele é um país. É uma cidade que é um país. E isso a Bíblia também diz, tá? Mas ele está dentro de uma outra cidade que é de Roma, tá? E Roma está estabelecida em cima dessas 7 montanhas. Então não pode ser outro. Não pode ser outro, não, nem pela prova geográfica, pela prova histórica e pela prova espiritual. Ela carrega tudo. Deixa eu ver aqui a outra parte. Tá, no 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos, e multidões, e nações, e línguas. O Brasil não tá nisso aí? Eu acho que tá, hein? Tá, então essa era a parte... não, tem mais uma parte aqui. O versículo 17 e 18. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olha, dizer que não tem Roma dentro da sua igreja hoje é uma grande mentira, tá? Tem sim. E você deixou Roma lá dentro porque você tem medo de perder pessoas. Você tem medo de perder seu emprego. Hoje, tristemente, uma liderança não mais serve. Ela quer receber, tá? Então, ela é mais do que um chamado, ela é um emprego. E jamais poderia ser emprego. Aí que também aquela questão do dízimo, né? É usado para isso aí, mas na verdade, biblicamente, ela tem um outro sentido. Se fosse assim, eu era para passar fome.
entendeu? Porque eu não dou dízimo a uma igreja já tem muitos anos. E cadê que eu tô passando fome? Recebi dinheiro até para fazer minhas unhas, ó, meu cabelo. Então, quero te dizer que são mitos, são coisas que faz com que você dê por medo de te faltar e não porque você quer ajudar alguém, porque esse era o verdadeiro intento do dízimo, era socorrer alguém, era ajudar os seus, né? Uma pessoa em necessidade, para que haja mantimento na casa, para que sirva alguém, né? Mas a origem do dízimo não era nem essa, mas eu não vou entrar nisso não. Quero ler outra coisa aqui. Em Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Está falando sobre a besta também. E destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Que lei é essa que foi mudada? Cada país tem uma lei, né? Não, mas essa lei aqui é uma lei mais universal, uma lei dada por Deus. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo, tá? O povo dele, tem gente na sua igreja que adoraria saber a verdade, como eu gostaria de ter descoberto anos atrás. Então, tem pessoas na igreja que têm um coração puro, querem Deus de verdade, mas não sabem nada disso. Não sabem nada disso, mas eles estão seguindo um rótulo, uma besta, eles estão seguindo um reino mais antigo do que Jesus, ok? E pensando que é Jesus. Olha aí a sua responsabilidade como líder. Fazer frear isso daí. Tá. Aí você vê assim, quem é você para julgar isso tudo aí? Por causa dessa infidelidade, por causa dessa fornicação dos reis da terra, né? Que entraram nas igrejas, né? Invadiu tudo. O que começou a morrer? Começou a morrer a fé. Porque senão Jesus não falaria isso aqui, ó. Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? O povo dele começou a ficar doente, espiritualmente. Tem um convite que Jesus fez lá em Apocalipse, que falou que era para o povo dele sair dela. Acho que eu peguei o texto errado, não é 17, 18. Só um minutinho. Vou ler esse texto aqui pequenininho. Pequenininho. Apocalipse 18, de 1 a 9, tá? Pequenininho mesmo. Mas aqui tá falando muita coisa, tá? A queda da Babilônia, lamentações sobre a terra. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, meu povo, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dar-lhe a ela em dobro.
Quanto ela se glorificou em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e nem verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, e chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça de seu incêndio. Estarão de longe pelo temor de seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois uma hora veio o seu juízo. Isso aqui já aconteceu, né? Ela já se acabou. Mas quando ele fala para o povo sair dela, sair da doutrina dela, sair das coisas dela, e por que ela é mencionada sendo destruída de novo em Apocalipse? Se a cidade em geografia já foi destruída, mas não a doutrina. A doutrina está viva hoje e você está dentro dela, tá? Tudo tem uma cara de ministério. Vamos fazer um especial do Dia das Mães, vamos fazer... Da onde é que veio aquilo ali? Tá dentro da taça? Tava dentro da taça. Então não é para estar dentro da igreja, ok? Cantata de Natal. O Natal tá dentro da taça? Esse Natal, que não tem Natal de Jesus, tá bom? Não existe isso. Então, tava dentro dessa taça? Tava. Então tem que sair da taça, tem que sair da igreja também. Eu tô falando assim, é uma coisa forte, mas você tem que... Seu coração está querendo pagar o preço. Porque pode ser que você perca o emprego. Pode ser que você perca anos de ministério batista, metodista. Entendeu? E aquilo ali, você fez muitos amigos, você fez muitas alianças, né? Você construiu uma vida. Você está disposto a fazer o que você convida os muçulmanos a fazer? Porque os muçulmanos carregam a doutrina de Maomé. E eles nasceram naquilo ali. E quando você fala de Jesus para eles, você quer logo que eles despertem e saiam daquilo ali. Não é assim? E você? Tá pronto para sair de sair? Porque no final, o engano que pegaram eles é o mesmo engano que você será julgado. Tá, agora eu quero falar de outra coisa. Uma coisa mais moderna. Aí eu voltei pro Brasil, né? Porque eu por defender certos textos bíblicos em tribunais que fala sobre disciplina física em criança, e não é só isso que eu fui perseguida, tá? Eu não sou a favor de espancamentos em criança sem motivo ou de uma forma violenta, uma forma que vai deixar traumas, nada disso, tá? Da forma bíblica, da forma que eu tive, entendeu? Que eu tô inteira aqui. Por defender esses textos, eles arrancaram os meus filhos de mim com a ajuda desse homem, né, do pai deles. E as crianças estão na mão deles ainda, tá? Mas pela minha fé isso vai mudar. Mas esse foi o meu preço que eu decidi pagar. Entendeu? E por todas essas perdas aí que eu tive, se eu não tivesse certas bases bíblicas no meu coração, eu teria batido na porta de das pessoas que tiraram as crianças. Porque quem tirou realmente as crianças é um outro sistema. Sistema que você vai correndo atrás, achando que aquilo é medicina. A psicologia e a psiquiatria, ok? A nação da Dinamarca, ela tá inteira tomando pílula para funcionar. Para não ter tristeza, para não ter depressão. Outro dia eu fui buscar um remédio para minha mãe no posto aqui de saúde e veio um rapaz já falando, desesperado para ter mais antidepressivo. As pessoas estão assim, controladas
pela farmácia, para poder esquecer coisas horríveis que eles fazem ou que eles sofreram. Eu sofri coisas horríveis, mas estou vivo e estou te compartilhando essas coisas hoje. Nunca tomei uma pílula para isso, porque eu confiei nessas palavras aqui que eu vou te falar agora. Aí você pode dizer assim, mas você está sendo muito radical. Eles ajudam sim, uma pessoa depressiva, uma pessoa com coisa. Como? Não tocando no assunto que Deus quer que você se arrependa. Entendeu? Tem coisas no nosso coração que só tem cura quando a gente confessa. E só tem cura quando a gente sai daquilo ali. Mas como te traz um trauma, então eles te dão logo uma pílula para dormir, e você descansa, e você não pensa muito nas coisas. Aí você coloca o pecado para debaixo do tapete e deixa ali até quando Jesus voltar. E aí você quer ter a paz que Jesus prometeu? Não terá, tá? Eu tô falando isso aí sem trazer para você, porque eu já fiz vídeos sobre o assunto, origens da psicologia, origens da psiquiatria, tá? E que eles não têm nada a oferecer, muito pelo contrário. É você sair de uma prisão entrando em outra, ok? Mas são eles que estão no plenário, são eles que estão nos tribunais, junto com o juiz, para julgar o coração do homem. São eles que estão dizendo que os métodos bíblicos é loucura, né? Que é fanatismo, que não se educa mais criança assim. Tem que ser do jeito coisa. E se ela não aprender, então dá-lhe pílula. Pílula nela para controlar os nervos dela, entendeu? Dá umas terapias aí hindu para ela fazer, para aliviar a mente. É nesse curso aí que a igreja tá. Tem cristão escravo, quimicamente disso aí, batendo na porta deles, ao invés de bater na porta de Deus e pegar todas essas promessas da alma. Eu vou ler para você essas promessas, tá? Olha só que promessa poderosa essa aqui. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será, olha só a promessa. Se você não faz nada disso aqui que ele está falando, você não senta na roda dos escarnecedores, você não duvida, você não está ali no caminho dos pecadores, né, gostando do pecado, fazendo, né, tendo aquela prática, no conselho dos ímpios, daqueles que não creem, tá? Aqueles que não creem sempre vão ter uma solução, que não é a palavra de Deus. A palavra de Deus está na igreja. Você vai à igreja, tá? Mas o real tá aqui, tá no que a gente tá falando para você. Isso aqui é o conselho do ímpio, tá? A promessa está no versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Só que tá falando de dinheiro? Não, às vezes você não tem nada. Por exemplo, eu tô dura no momento. Mas eu tô me sentindo dura? Não. Tô nem aí. Agora, no versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Estão desesperados, não sabe o que fazer. Qual é a pílula que vai tomar? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não vão concordar. Nunca. Eles não vão andar junto. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tá, essa foi uma promessa. E a promessa de João 15?
Jesus fala de estar nele, né? Mas ele também fala aqui no final do texto do João 15, ele fala de uma promessa de estar perto dele. De fazer amigo dele, que ele, as pessoas conhecem o que ele está fazendo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo. A vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então tem que estar nele, né? Querer obedecer à voz dele. Se você diz que é de Jesus, mas você coloca dentro da sua casa, coloca dentro da sua vida, tudo aquilo que ele abomina, que ele já te mostrou que ele não gosta, como é que você vai dar fruto? Aí aquilo ali, aí você vai precisar de muita pílula mesmo para ficar em pé. Tá, mas tem aqui: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha isso. Isso não é promessa? Uma pessoa que bate na porta desses doutores aí, tem isso aqui, tá faltando isso aqui. Não tá? Olha a outra promessa em 2 Coríntios 4. Temos, porém, 4, de 7 a 11. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós, não de nós. Em tudo somos atribulados. Olha só, todo mundo tem problema, né? Mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. O que faz alguém não ficar desanimado? A fé. Você tem fé que Deus está com você e que Ele vai fazer alguma coisa. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos. Não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Tem dia de tristeza? Tem. Abatido. Mas ninguém consegue te destruir. Você não se entrega. Você sabe que o caminho não é aquela porta ali. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. No fundo, você sabe o que ele falou e sabe o que é verdade, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ele teve sofrimento, a gente também vai ter, da mesma categoria. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então, você quer uma vida cristã sem a cruz? Sem dias tenebrosos? Você está querendo uma vida cristã que não existe, ok? Mas, contudo, você não bate na porta do inimigo perguntando por arrego, tá? Tá. E se acontecer? E se você tiver dificuldade de se arrepender ou alguma coisa e sentir, tipo, não tem aquilo que você mais quer e cair mesmo? O que você vai querer andar e viver desse jeito aí, como um zumbi, só porque você não quer perder o seu emprego, né? Quer continuar ali, mas sem tocar no assunto que pode curar?
Lucas 14, 26 diz assim: todo aquele que quiser ser meu seguidor e não odiar o seu próprio pai, a mãe, a esposa, filhos, irmãos, irmãs e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse odiar aqui não é uma forma contraditória daquilo que ele mandou a gente fazer, que é amar, né? Mas é que é um preferir amar a ele acima dessas pessoas aí, ok? Olha, para ficar com os meus filhos, eu teria que ter cuspido na Bíblia e ter falado, não, nunca mais vou discipliná-los assim. A palavra de Deus é uma coisa mentirosa, tá? E eu vou passar o que vocês querem para eles. Aí eu teria amado os meus filhos acima de Deus. Mas eu não fiz isso. Eu não consegui fazer isso. Ok? Nem nunca vou conseguir fazer. É uma dor que eu carrego todo dia? Mas até que ele decida dar um basta nisso aí. E agora se tornou ainda mais difícil, porque eu voltei para o Brasil. Não tenho dinheiro para voltar, para me manter. Não tenho convite judicial para ter custódia. Nada disso aí. Então são muitas portas para serem abertas para uma moribunda que nem eu. Só Deus pode fazer isso aí. E se ele fizer realmente, você vai saber o que eu vou falar. E tem o último aqui. Última promessa. Porque você não deve bater na porta daqueles que não creem. Porque eles dizem que creem, sabia? Eu fui recentemente numa clínica psiquiátrica. Que eu tentei livrar um grande querido meu de lá. E uma das doutoras lá disse que ela era evangélica. Ela pode até ser evangélica, mas não é cristã, não. Ela não crê. Se ela cresce, ela não estaria fazendo aquilo ali. Romanos 8, 13, 16. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Tá? Você vai ter uma grande dor de barriga. Se a gente vive segundo a carne, e isso pode ser muita coisa, pode estar enrustido em muita coisa. Ídolos, né? Por exemplo, igrejas defendendo a Copa do Mundo. Você está torcendo para o teu país conseguir o troféu de uma deusa grega chamada Nike, deusa da vitória? E dentro de outras coisas que você não sabe, ali, você está querendo que o seu país honre aquela deusa? Porque essa aqui é a Copa do Mundo. Tá, mas deixa eu voltar aqui pro versículo. Morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você diz, mas eu não recebo isso, então tem alguma coisa errada com você, não é com ele. Se você não crê que funciona assim, então você está chamando todas essas promessas de mentirosas. Tem muita promessa sobre a alma, né? Muita promessa sobre paz, sobre vencer o mundo, né? Poxa, você quer mais tribulação do que os primeiros apóstolos tiveram? Porque hoje em dia é mais comum se ouvir falar em Jesus e não morrer. Mas naquela época, na época do início, né, do começo, quem falasse o nome de Jesus já estava na fogueira. Entendeu? Mas eles preferiram assim. E por que eles preferiram assim? Eles souberam
de alguma coisa no espírito deles, que eles sabiam que era verdade. E olha, passaram-se mais de 2000 anos. E eu consigo ver o que eles viram, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Agora você sabe como é que a minha cabeça está e que eu não estou melhor sem você. Melhor que nós estivéssemos andando juntos, né? Estivéssemos juntos, com o mesmo coração, mesma... Mas a gente não tá. A gente não tá, e tem uns por ignorância e outros por livre e espontânea vontade, né? Já fizeram a sua decisão, já sabem da verdade. Mas é isso aí. Melhor seríamos que tivéssemos numa mesma mesa, né? Acabei que não falei da Páscoa em falar em mesa. Mas aquela ceia, tá? Servida com os elementos, que não tem nada a ver. Aquela Páscoa com o calendário de Roma, tá? Com uma forma separada. Tem muita coisa ali dentro que você está fazendo. Todo mês. Você tem calendário para isso. Mas nada disso é o reino de Deus. Reino de Deus é aquele que você não vende, é aquele que você não troca para se agradar. Tá bom? Então fica com Deus aí e pensa no assunto. E se mudar de ideia, pode me ligar. Aí a gente anda junto.